aqui é a Letícia e essa é a quarta parte do vídeo sobre o livro Como Falar sobre Cinema, da autora Anne Hornaday. Os links dos outros vídeos estão aqui na descrição do vídeo, aqui no card de informações também, vocês podem conferir lá também. Eu já deixo meu convite para você avaliar o vídeo clicando em gostei e se inscrever aqui no canal, porque eu ainda vou publicar os outros vídeos, né, das outras etapas, som, imagem, direção. Então se inscreva aqui no canal para você acompanhar o que vem por aí. Porque hoje o tema é fotografia. E quando a gente fala sobre essa etapa, né, de todo o processo de fazer cinema, a gente está falando do que a gente vê na tela. Porque um filme, né, quando a gente assiste ali a um frame, né, um quadro, esse quadro faz parte de uma sequência de imagens, e essas imagens são estáticas, e aí é o nosso olho humano que cria essa ilusão de continuidade, né, e a gente acaba assistindo a um filme de quase 2 horas em média, né. Então a fotografia é isso, né, o filme é formado por essas sequências de imagens. E aí, quando a gente fala de fotografia, precisa fazer várias escolhas ali, né? Entre elas, a lente que deve ser usada, os filtros, também as luzes, né? Se a câmera deve se mover ou não. Entra aí também a paleta de cores, se o filme deve ser em cores, em tons pastéis e mais discreto, ou se o filme tem que ter cores fortes, ou se de fato tem que ser colorido. Então, tudo isso precisa passar aí. Normalmente, essas escolhas são feitas ali pelo diretor e o diretor de fotografia, mas também o diretor de fotografia pode tomar essas escolhas individualmente ali, e muitas vezes o diretor de arte também atua em conjunto ali com eles para fazer essa escolha da paleta de cores. Então sempre é um trabalho em equipe, mas quando a gente fala de fotografia, o diretor de fotografia faz aí essas escolhas muitas vezes ali individualmente, mas também trabalha em conjunto com o diretor, né? Com relação à lente, às luzes ali que deve ser usada, e também esses aspectos da fotografia, né? Como a iluminação, a cor, a textura, a temperatura. Tudo isso foi mudando ao longo do tempo, né? Tudo isso que a gente entende hoje de estética visual e do que é legal flagrar ali na câmera, né? Capturar na câmera, a linguagem que a gente deve conversar hoje é diferente do que eles entendiam, por exemplo, em filmes antigos, né? Da década de 30, 40, 50 ali, em que as câmeras ali, né? Os enquadramentos, era tudo mais elegante, né? Perfeito. E hoje a gente tem filmes com câmeras que desfocam, né, os cenários, a história ali, câmera tremida. Então tudo isso foi mudando ao longo do tempo e, né, conforme os cineastas vão quebrando as barreiras aí do que se entende por estética e tudo mais. Tudo isso para falar que a fotografia tem esse papel importante porque estabelece ali o clima do filme, né, o tom do filme desde o começo ali com a fotografia. E isso também a gente pode ver muito nos aspectos do estado mental do personagem. E aí a primeira coisa, uma das coisas aí que a gente pode analisar quando a gente está assistindo a um filme, né, nessa questão da fotografia, é a iluminação. O quão o filme tá iluminado ou não. E o que a gente precisa perceber é se o filme não tá escuro demais. Porque se faz parte ali do filme de trazer essa proposta de escuridão, de pouca luz, é preciso a gente perceber se, né, os objetos, o plano de fundo ali do cenário, né, seja numa biblioteca, as prateleiras de livros, ou alguma coisa nesse sentido, até mesmo os figurinos, né, o próprio ator ali, se tudo isso não foi apagado ali na escuridão. Então a gente precisa perceber se essa escuridão ali, que faz parte da proposta do filme, trouxe ali um equilíbrio com momentos de luz, né, com feixes de luz que mostram pra gente o que tá acontecendo ali na tela. Porque quem assiste não pode ter essa sensação de que não sabe o que tá vendo ali, né, que causa alguma distração.
tudo isso não é bom acontecer quando a gente está assistindo ali um filme, né? Então perceba se esse filme que tá com uma pouca luz, né, com escuridão, e faz parte da proposta, se isso tá conversando com a história, se a gente tem momentos de luz que ajuda a gente a identificar. E isso tem que acontecer tanto em filmes que tem grandes orçamentos, né, orçamentos milionários, ou em filmes também, e também em filmes de filmes independentes. Então, não tem que ter essa distinção com maior valor ou não. Os dois filmes, né, dessas duas etapas aí, tem que conversar ali com a iluminação e trazer esse equilíbrio com feixes de luz. Dois exemplos bons pra gente estudar essa questão da iluminação é o Poderoso Chefão e a Bruxa. Então, no Poderoso Chefão, a gente tem ali, né, na sequência de abertura ali, né, o Don Corleone recebendo aqueles homens que pedem favores para ele, né? Então ele recebe esses homens ali no escritório, e esse escritório tem pouca luz. Ao mesmo tempo, lá fora, né, no quintal ali da casa, tá acontecendo o casamento da filha dele, e a gente tem já um outro cenário, né, com muita luz, né, um céu ensolarado. E tudo isso comunica pra gente, né? Então, o que isso comunica? Significa dizer que o Don Corleone, ele vive nessa dualidade ali, né? Dessa devoção para a família dele e também esse trabalho dele, né? Esse negócio que a família tem, que é a máfia ali. Então, perceba que nessa questão dos negócios da família, a gente tem algo mais escuro, né? Pouca iluminação. E aí o outro filme, A Bruxa, né, do Robert Eggers, que ele é o diretor e também escreveu o filme ali, a gente tem um destaque maior pro rosto ali dos personagens, né, um close nos personagens, enquanto tem esse contraponto com um plano de fundo que tá completamente escuro ali. Então é um filme de terror, então tem esse contraponto ali da questão visual e também da questão psicológica dos personagens, porque esse filme de terror, né? Então os personagens estão passando por muita agonia, suspense ali, insegurança. Então tudo isso comunica a partir de pouca luz. Então uma curiosidade que a Anne Hornaday traz no livro é que, tirando uma cena, todas as outras cenas internas ali que foram gravadas em A Bruxa foram gravadas sob a luz de velas. Então é isso que traz pra gente aquela cor amber no rosto dos personagens, né, em comparação com o plano de fundo. E até mesmo é gravado com a luz natural, né, entra a luz da janela, pela janela. Então é um filme que vale assistir pra gente estudar essa questão da iluminação, porque o filme é completamente gravado com essa linguagem, né, da escuridão aí, de pouca luz. Então, e lembrando que sempre a gente tem que analisar se tudo isso está conversando com a história. Aqui eu trouxe dois exemplos de que, de fato, conversa muito essa questão da iluminação e ajuda a contar o que esses personagens estão fazendo ali. Outro elemento que dá pra gente perceber quando vai assistir a um filme, na questão da fotografia, é o posicionamento das câmeras. Esse ponto é algo mais sutil, mas que também comunica muita coisa. Então a autora Anne Hornaday até comenta ali 2 pontos ali, né? Ela traz essa reflexão de 2 coisas que acontecem ali quando a gente está falando disso. A primeira coisa é a gente perceber se esse movimento, né, a câmera se mover ou não, está comunicando alguma coisa para o desenrolar da história. Ou se a câmera ali de um enquadramento diferente apenas floreou mais a história e não disse nada. Então, a gente precisa perceber isso. E aí, uma outra coisa que ela fala é sobre o cineasta, até nela usa a palavra de trazer a ousadia, né? De os cineastas ousarem ali para trazerem enquadramentos que são interessantes para mostrar determinada cena ali, determinada ação que a personagem está vivenciando. Então, é interessante a gente ver isso contado de uma forma que ninguém pensou antes. Então, ela fala que se a gente não traz essa ousadia nos enquadramentos, isso torna um filme muito simples, né? Que normalmente a gente vê em muitos filmes, né? Dependendo do filme que a gente assiste aí, a gente vê muito aquele enquadramento geral, né? Que é para ambientar ali
que os personagens estão fazendo, onde eles vão estar ou estão. E aí a gente tem em seguida aquele plano da cintura pra cima e um close, da cintura pra cima e um close. A gente fica só nisso. E aí ela fala que precisa ter essa ousadia de trazer coisas diferentes. Mas esse diferente precisa comunicar também e não ser só jogado no filme. Então, um exemplo disso, né, da linguagem, né, da câmera se movendo ou não, é a linguagem trêmula aí, né, quando a gente vê um filme que traz essa linguagem que tremida ali dos personagens. E um exemplo disso é o filme O Resgate do Soldado Ryan, que a gente tem ali na sequência de abertura, né, dos soldados avançando ali na praia, né, que os soldados invadem ali a Normandia, que é um período de guerra, né, o filme retrata isso. E aí a gente vê, né, a câmera completamente trêmula, né, do diretor Steven Spielberg. Enquanto eles tentam avançar mais, a câmera continua tremida, que é justamente para passar a sensação de agonia, né, desses soldados que ao mesmo tempo vê os colegas morrendo ali, eles querem avançar para, né, lutar em combate, mas não conseguem. Então tem tudo essa sensação que a câmera trêmula passa pra gente, de agonia, coisas chocantes. Então, essa estética aí da linguagem trêmula começou ali na década de 60, com movimentos de documentários nos Estados Unidos. Então, eles queriam justamente passar essa espontaneidade, né, de flagrar coisas que estão acontecendo ali na hora, trazer uma verdade maior, né, uma espontaneidade. Então, a gente vê isso no Resgate do Soldado Ryan, né? Nesses primeiros 20 minutos, né, até um pouquinho mais, é completamente agoniante a gente ver ali aqueles soldados tentando avançar e a câmera trêmula passa tudo isso. E essas imagens, né, dos soldados morrendo, eles tentando avançar, é semelhante a filmagens que tinha da época, né, dos cinejornais, que justamente não tinha como eles terem uma estabilidade ali, né? A linguagem trêmula é essa coisa mais portátil ali de quem tá gravando. Então, eram imagens reais. E aí o cineasta conseguiu reproduzir ali de uma forma que a gente não vê, né, uma atuação, e sim, parece que a gente de verdade flagrou ali a agonia daqueles personagens. E tudo isso foi o posicionamento de câmera, né, a linguagem trêmula ali. Junto com o posicionamento de câmeras, a gente tem os enquadramentos. Isso é legal a gente perceber também na hora de analisar um filme. Então a gente tem ali os enquadramentos básicos ali, né? O close, o plano geral, o plano médio. Então tudo isso pode falar alguma coisa também de algum sentimento, alguma sensação dessa personagem. Por exemplo, ali a gente tem o enquadramento do close, né? Que aproxima ali bem próximo da pessoa que está sendo filmado. Então, isso pode passar uma sensação de agonia, que chega até o desconforto. O close passa muito essa sensação de desconforto, da gente ver algum defeito ali do personagem, né? Algum personagem que quer passar essa sensação de proximidade de ser humano como a gente. Então, o close faz muito isso. E aí a gente tem um plano geral, que é esse enquadramento que mostra mais a ambientação, né, onde os personagens vão estar ou estão. E aí a gente tem um plano médio também, que pega da cintura para cima. Então, e aí um outro exemplo é quando o cineasta quer passar aí uma sensação de que determinado personagem tá com a vida completamente fora do controle. E aí, com o enquadramento, pode fazer essas aproximações frenéticas aí com a câmera, que quer passar essa sensação de que a vida está completamente fora do controle. Então, os enquadramentos eles podem proporcionar isso pra gente também. E aí, um gênero que a gente pode ver se isso foi bem executado é em filmes musicais ou em filmes que tem números de dança ali. Perceba se foi dado um espaço para que a gente consiga ver as coreografias, né? Então, pode acontecer de filmes trazerem esses gêneros musicais apenas da cintura para cima e close. E a gente não consegue ver as coreografias. Porque a grande diversão aí, né, o grande querer da gente assistir a esses filmes é a diversão que os musicais proporcionam pra gente, né? De ver ali aquelas coreografias, né, ritmadas, tudo sincronizadas. Então, perceba se esses filmes deram espaço
pra gente ver a coreografia de fato. Então os enquadramentos falam muito sobre isso. E aí dois elementos que a gente pode perceber é a questão de filmes que misturam aí animação com live action, né? Animações feitas pelo computador e humanos. Então, perceba se isso criou um universo que dá pra gente acreditar, né? Apesar de ter sido uma animação e tudo mais. Isso trouxe algo para acrescentar para a história ou ficou algo muito destoante, né? Algo desconfortável, algo estranho ali na tela. Isso vai muito do que eu falei em efeitos especiais, né? Lá no vídeo de design de produção, que a gente precisa, né, na melhor das hipóteses, esquecer que a gente está vendo uma animação, né, ou efeitos especiais, né, como lá em design de produção. Então perceba se isso aconteceu. Em filmes assim, a gente precisa analisar como qualquer outro, né, com relação à história que eles estão propondo, os personagens, né, o contexto geral, se tudo isso foi bem executado. Apesar aí do filme trazer, né, a maior das tecnologias, né, da inovação com a animação. Mas tem que ter também a substância ali, que é o enredo, né, a história, o que move ali aquelas personagens. Então, em filmes assim, a gente pode perceber, e a fotografia faz isso, né, porque a animação ali é feita por computador, então a fotografia traz isso pra gente analisar. E uma outra coisa que a gente pode ver também com relação à fotografia é quando a gente vai assistir em 3D. Quando você vai assistir com essa dimensão maior aí, perceba se o 3D estragou de alguma forma, né? A iluminação, a dimensão do filme, né? Ou a cor, o brilho. Então, porque 3D tem muito essa característica de trazer o plano de fundo meio embaçado, né? A gente consegue ver mais os personagens no primeiro plano ali, enquanto tudo lá atrás está tudo embaçado. Então, isso atrapalhou de alguma forma para contar a história, né? Eu precisava saber o que estava acontecendo ali atrás para entender esse personagem. Então perceba se o 3D ajudou ou piorou ali pra gente não acreditar naquela história. Então o 3D pode trazer isso. Então é bom ter esse pensamento crítico ali na hora de assistir a um filme 3D. Então essas foram as dicas, né, que estão lá no livro da autora Anne Hornaday, Como Falar sobre Cinema. Então, lembrando aqui que a minha ideia é trazer esses insights do livro, né, para quem quer começar a escrever críticas, fazer resenhas, ou que simplesmente está procurando algum material aí para se aprofundar na sétima arte. Então, já deixo o meu convite aqui, né, reforço o meu convite para você se inscrever aqui no canal e avaliar clicando em gostei, porque ainda vem muito mais sobre esse livro da Anne Hornaday. Obrigada por você ter assistido até aqui e até o próximo vídeo.